Por fim, quais são as perspectivas de futuro para o judô dentro dessa indústria esportiva ou dentro da administração do esporte? O judô tem muitos praticantes pelo mundo, muitos praticantes aqui no Brasil, e nós não conseguimos atingir o dinheiro equivalente à nossa parcela dentro do esporte. E aqui eu vou trazer perspectivas de como que a gente poderia discutir isso aí. Então já vamos para a nossa tela aqui no React, famoso, né? Como o judô pode evoluir e tomar o seu devido espaço dentro da indústria do esporte. E acho que o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é a questão dos valores do esporte. Eu fiz um curso uma vez de ligas esportivas, de gestão de ligas esportivas americanas. E aí uma das coisas que mais eram trabalhadas dentro desse curso eram os valores de cada esporte. Quais são os valores de cada um dos esportes? E aqui a gente vai ver claramente isso aqui. No beisebol, são esses valores, esses 5 valores que são os mais trabalhados. A tradição do beisebol, que é um esporte que a liga muito antiga, é a mais antiga dentro dos Estados Unidos. O ambiente do beisebol, que é um ambiente muito familiar, é um ambiente agradável, um ambiente descontraído, certo? Um dos valores do beisebol é o cotidiano, por incrível que pareça. É o cotidiano. É você fazer as coisas sempre, as mesmas coisas, é o dia a dia, né? Mais uma vez, um outro elemento é a família, porque aqui nos Estados Unidos, o esporte que você inicia brincando com seu filho é o beisebol. O pai dá uma luva pro filho ou pra filha e eles começam a brincar de jogar e agarrar. É a primeira. Então tem um laço familiar muito interessante. E também tem uma relação com a democracia, tá? O futebol americano já tem outros valores muito diferentes. A força física, a imposição, a determinação, porque tá tudo muito relacionado com a superação de obstáculos, de barreiras, né? É muito importante também dentro do futebol americano o confronto. É um valor que eles trabalham. O fato de ter um cara oposto ao outro, um time oposto ao outro, um ídolo de uma equipe oposta à outra, os capacetes, né? A própria ação militar que o futebol americano valoriza, porque o futebol americano ele meio que representa uma guerra, né? Porque é um esporte que ele representa a guerra, por sinal, né? Que são as tomadas de territórios. Eu vou ganhando território, né? E o poder e grandeza são 2 elementos muito fortes. E aqui, por fim, eu vou falar do basquete, vou falar da NBA, porque, na verdade, esse conceito de valores do esporte surgiu dentro da NBA. A NBA que foi a primeira a virar e falar assim, não, eu preciso de ter valores dentro do meu esporte que vai tudo que for vinculado à NBA vai ter esses elementos. Por exemplo, plasticidade e beleza. Se vocês pegarem uma propaganda da NBA, e não precisa ser da NBA, pode ser, por exemplo, a propaganda da ESPN que transmite a NBA. Vocês vão ver o quê? Plasticidade e beleza. Muita. Os movimentos são plásticos, são bonitos. Vocês vão ver criatividade, porque os movimentos são dinâmicos, eles valorizam o improviso. Nos melhores momentos você vê sempre lances de improviso, ou seja, a criatividade prevalecendo. Vida urbana. Eu vou deixar aqui também entre as aulas aqui um material extra. Eu vou deixar, por exemplo, uma propaganda da ESPN. Uma propaganda da ESPN Brasil. E vocês vão ver, por exemplo, os elementos de vida urbana e da cultura negra dentro dessa propaganda. A ESPN ela não teria que utilizar esses elementos, mas ela utiliza porque ela sabe que aquilo é o que vende para esse público, porque são os valores ligados a esse esporte. Outro elemento é a fluidez e improviso. Ok? E aí, definir esses valores são muito importantes. Se você vier, por exemplo, quais são os valores do judô? Eu sempre faço essa pergunta nas minhas aulas. E aí, eu escuto umas 10 respostas diferentes. E aí vocês vão me desculpar, mas aquilo que tem 10 respostas, 10 valores diferentes, não tem nenhum valor realmente diferente dos demais.
o valor de destaque, aquilo que a gente tem que se basear na hora de ofertar isso para o nosso público. Eu vou até citar aqui uns valores gerais, mas, por exemplo, a FIGE, ela tem esse código dela, né? Que é o código do judô. E ela fala da cortesia, da coragem, da honestidade, da honra, da modéstia, do respeito, do autocontrole e da amizade. Eu vou dizer para vocês o seguinte, tem coisas aqui que eu nem acho que fazem parte dos valores do judô. Para ser bem sincero. Ok? Eu sempre cito aqui a questão da modéstia. Eu não acho que o judô trabalha a humildade. Em ninguém. Para ser bem sincero, eu não sei se o esporte trabalha a humildade. Tá? Não é um valor que é trabalhado. Não é que as pessoas não têm que ser humildes, não, viu, gente? Eu acho que as pessoas têm que ser humildes. Mas eu não sei se o esporte, se esse esporte tem como valor principal isso, a humildade. Ok? A modéstia, né? Então aqui tem uma outra listagem maior ainda, de toda vez que eu pergunto, as pessoas sempre respondem alguns nomes, alguns eu vou colocando ali, né? Respeito, amizade, disciplina, companheirismo, resiliência, gentileza, coragem, força, modéstia, eu coloco vários ali. Mas se você tem uma gama tão grande, você não consegue focar a sua energia naquela direção. E se vocês pensarem bem, toda vez que vocês veem alguma coisa relacionada a judô, vocês vão sempre relacionar ao quê? Alguma coisa de alto rendimento, alguma coisa de competição. As propagandas, elas não são pensadas nessa questão desses valores. E aí que nós estamos errando. Isso é o que eu acredito que se deveria ser os valores do judô. Eu acho que deveriam ser, em primeiro lugar, disciplina e respeito. Porque isso também responde à demanda do nosso público principal. O nosso público, ele normalmente, o pai que vai levar o menino para fazer judô, ele faz porque ele leva o menino porque o menino precisa aprender a ter disciplina. Ok? Segundo ponto, que eu acho que devia ser trabalhado mais, resiliência. Talvez não necessariamente a palavra resiliência, mas o conceito de cair e levantar, de ter que nem é humildade, tá? Não é humildade, não. Cair e levantar é uma outra coisa, tá? É aprender a ter força na minha queda, né? Então eu acho a resiliência um dos valores mais importantes que o judô ensina. Um dos mais importantes. Autocontrole. Acho que é um elemento que deveria ser mais trabalhado dentro do judô. Como valor, sabe? De você aprender a se controlar, de você aprender a se controlar e ter controle sobre as suas emoções, certo? Então eu acho muito relevante. Acho, por exemplo, que na hora que o cara... Tem gente que reclama, mas assim, quando o cara é campeão mundial e sai correndo e sobe as escadas, as pessoas acham aquilo bonito e tal. Mas eu não acho legal, porque eu acho que não está relacionado com os valores que eu acredito do judô. Eu acho que o judoca tem que ter o controle. Ele tem que ter esse autocontrole. Faz parte do que as pessoas imaginam daquele esporte. Entendeu? Gentileza. Acho que é um valor que é importante. A cortesia, a gentileza... Porque tem a questão da saudação, por exemplo, que está um pouco relacionado com respeito também. E está relacionado com esse último item, que eu acho que a gente foge dele, mas igual a NBA descobriu que ela tem uma relação com a cultura negra que é impossível de se separar, eu acho que o judô tem que estar associado à cultura japonesa e com os valores que aquela cultura representa. Entendeu? Então esse seriam a minha proposta de valores para o judô. Eu trabalharia o judô em cima desses 5 valores. E a partir desses valores, eu acho que falta o desenvolvimento da indústria da administração do esporte em geral. Ok? Ou seja, criar regras mais claras e justas para o desenvolvimento do esporte. Não pode, numa Olimpíada, por exemplo, o caso da Maria Portela, que caiu lá, que a gente viu bater o ombro no chão, bateu a parte de cima do ombro no chão, e não pode ser pontuação. E não foi pontuação. Porque a regra falou que não era pontuação, né? Então é um absurdo. É um absurdo, é o tipo de coisa que depõe muito contra o esporte. Organizar mecanismo dentro dessas regras para esse desenvolvimento. Ou seja, a gente pode falar, por exemplo, como identificar melhor os nossos atletas, o desenvolvimento e de como fazer esse esporte chegar a cada vez mais pessoas.
Terceiro lugar, desenvolver e apoiar cada vez mais ações plurais e acadêmicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso esporte. Eu acho que o judô não pode ficar para trás desse desenvolvimento científico que está acontecendo no esporte, em geral. A gente está vendo alguns passos, mas na área, por exemplo, ainda de estatística, por exemplo, o judô ainda está um pouco devagar, né? Nessa área de gestão esportiva, o judô está um pouco devagar, a gente faz ainda coisa... As aulas mesmo ainda são muito copia e cola, eu não penso e não estruturo a minha aula, entendeu? Ela não tem um início pensado, por exemplo, desde o aquecimento, a gente já tem que pensar o que eu vou dar lá na minha... Hoje, qual que é o foco da minha aula? O foco da minha aula, por exemplo, sei lá, hoje eu vou dar Kumikata. Então, você tem que pensar nesse aquecimento todo, trabalhando Kumikata. Se eu vou fazer Kumikata, quanto que esse cara precisa correr para aquecer? Quanto que esse cara precisa fazer, por exemplo, de aquecimento? Ele precisa fazer uma rotação dos pés, por exemplo, que é um alongamento comum dentro do judô. Né? Muitos professores não. Ele tem que fazer borboleta, por exemplo, nesse dia. Não tem que fazer nada disso. Eu vou dar Kumikata. Ok? Divulgar toda e qualquer ação de promoção positiva do esporte. Entendendo que somos parceiros de jornada e não competidores. Isso é um ponto fundamental. As franquias da NFL, por exemplo, elas trabalham juntas. Elas não trabalham uma contra a outra. Promover as ações do judô em geral, divulgar, ter um judoca satisfeito fazendo judô lá nos rincões do Rio Grande do Sul ou do Amazonas pode nos influenciar a ter um novo atleta, um novo judoca dentro da nossa academia, por exemplo, no interior de Minas Gerais. As pessoas acham que não, mas essa é a verdade. A gente precisa fazer mais essa divulgação. E fazer naturalmente a indústria... Se fizermos isso tudo, naturalmente a indústria do judô vai girar mais. E vai ser importante para todos nós que vivemos e amamos esse esporte. Bom, por fim, então aqui as minhas redes sociais, como falar comigo para tirar dúvidas dessa matéria. Eu estou à disposição de vocês, tá certo? Eu imagino que tenham sido aulas longas e cansativas, mas espero que com esse material todo vocês consigam fazer uma boa prova. E como eu disse, minhas redes sociais estão aí para tirar qualquer dúvida de vocês, tá certo? Forte abraço, espero que vocês tenham aproveitado dessas aulas. Tudo de bom, até a próxima.